Boa noite. Prazer imenso estar aqui novamente no Cresce. Algumas pessoas conhecidas, na verdade, grande parte. Eu me sinto da casa, eu sou da casa, eu sou corretor de imóveis também, há muitos anos, e iniciei aí a minha jornada com 17 anos. A primeira atribuição que eu tive na empresa do meu pai, na administradora, foi cuidar da parte imobiliária, trabalhar na corretagem imobiliária. Então, e trabalhei aqui na casa como membro da Comissão de Ética e Julgamento, acho que por 7 anos ou 6 anos. Prazer imenso, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, quem está nos assistindo de casa, do trabalho, online, e vou procurar passar para vocês algumas situações inerentes ao condomínio, objetivando o crescimento profissional de vocês, somar para que vocês possam aproveitar isso no mundo prático. Então, vou aqui transformar os problemas que eu tenho dentro de condomínios para que o corretor possa aproveitar essa situação e realizar mais negócios. Antes de entrar na pauta, quero dizer para vocês que tenho observado aí um aquecimento do mercado imobiliário, mais uma vez, não sei se vocês estão sentindo, mas como eu estou muitos anos no mercado, eu começo a ter uma procura na área jurídica demasiada por incorporadoras. Tenho visto, também observado no trânsito, o número de pessoas distribuindo folhetos de empreendimentos novos na frente de padarias, restaurantes, hospitais. Tenho realmente observado um aquecimento saudável. Então, nada melhor do que nos prepararmos para esse novo momento, apesar de estarmos aí no final de mais um ano. Que mercado que é esse condominial? Aonde esse mercado está inserido? Então, em São Paulo, no município de São Paulo, nós temos aproximadamente 28 mil condomínios. É muito condomínio. Na Grande São Paulo, quase 40 mil. No estado, dados da ABIC, falam em quase 60 mil condomínios. Não é um dado atualizado, mas é o mais atual que eu pude encontrar para trazer para vocês. Então, estima-se que em São Paulo, no município de São Paulo, metade dos negócios imobiliários ocorram dentro de condomínios. Tá? Por quê? Porque a população tem cada vez mais migrado para morar em condomínios. Deixa eu perguntar para vocês, quem aqui não mora ou não trabalha em condomínio? Mora em casa e trabalha em casa. Então, trabalha em casa, mas não é um prédio. Casa não é residência. Então, aqui a gente tem mais de 80% ou trabalha ou reside em condomínios. Então, a tendência é que os negócios condominiais, que os negócios imobiliários ocorram dentro de condomínios. E vocês precisam tirar proveito disso. Apenas um dado, não do mercado imobiliário, mas um dado do mercado condominial, a arrecadação desses condomínios anualmente passa de 13 bilhões de reais. O que é superior ao orçamento de cidades como Porto Alegre e Curitiba. Então, os condomínios do estado de São Paulo arrecadam mais de 13 bilhões de reais para manter a conservação, a manutenção ou deixar ali o dinheiro em caixa. Então, é um mercado que tem cada vez mais crescido, as pessoas têm buscado residir em condomínios, primeiro por questões de segurança, questões de comodidade. A gente tem visto aí surgirem condomínios muito aconchegantes do ponto de vista prático. A pessoa mora numa casa, ela para ir fazer um esporte, ela precisa atravessar a cidade, para ir no teatro, ela atravessa a cidade. Hoje nós temos complexos que já surgiram e que surgem com teatros dentro do condomínio, cinemas dentro do condomínio, quadras de tênis. Então, a tendência tem sido, as pessoas optam cada vez mais em residir em espaços cada vez menores
porque o custo agregado está na periferia, tá naquilo que está sendo oferecido de forma agregada. Tenho acompanhado aí os lançamentos das mais diversas incorporadoras e o metro quadrado é muito alto em função... Às vezes você calcula o metro quadrado, poxa, fiz esse cálculo recentemente, tem 25 metros quadrados, está custando 16, 17 mil reais, 25 metros quadrados. É um absurdo. Daí você vai visitar o stand e você vê que o que está sendo vendido não são os 25 metros quadrados. É toda aquela estrutura. Inclusive, ele passa a estar atrelado a gente tem hoje no mercado um cálculo, e logicamente que isso é mudado de tempos em tempos. Hoje a locação normalmente é 0,5 do valor do imóvel, né? A gente calcula mais ou menos. Pode subir um pouco, diminuir um pouco, mas é mais ou menos isso. Há uns 10 anos atrás era 1%, a gente falava em 1% do imóvel. Hoje, nós temos com esses aplicativos de hospedagem, um proprietário de um bem de 25 metros, ele consegue ali ter um rendimento de 4, 5 mil reais. Então a gente passa a ter um outro patamar. Por quê? Porque esses empreendimentos estão sendo tratados como se fossem quartos de hotéis. Daí a gente tem as implicações dentro do condomínio e em algumas situações o corretor precisa saber. Ele não pode vender um imóvel para que a pessoa utilize através de um aplicativo de hospedagem e o condomínio proibir. Depois existe uma responsabilidade desse corretor, existe a responsabilidade civil, né? Então, mas a gente vai falar disso, a gente vai falar do Airbnb e de outros aplicativos de hospedagem. Então, é nesse cenário que a gente vai conversar. Você roda São Paulo inteira e dificilmente você vê um lançamento ou uma venda de uma casa nova na rua, né? Normalmente a casa está sendo derrubada, nova ou velha, para dar espaço a um condomínio. E até no interior, quando você vai para o interior, você tem o quê? Você tem os condomínios de casa, loteamentos, e você tem uma nova legislação que permite hoje o condomínio de lotes. A gente vendia antes loteamentos, associações, hoje nós trabalhamos em condomínios de lote. E uma outra novidade do mercado são o timesharing, que é a multipropriedade, que também vem para aquecer o mercado. O que é a multipropriedade? A multipropriedade é a possibilidade, dentro de um condomínio novo a ser instituído, ou de um condomínio já instituído, mediante o voto aí de mais da metade dos condôminos, que passe a trabalhar através de uma nova... de um novo instituto, que é o da multipropriedade. O que quer dizer isso? Eu posso constituir uma multipropriedade dentro de um imóvel, dentro de um condomínio, e essa multipropriedade ela pode ser dividida em proprietários fracionados. Então, eu fraciono. É diferente de eu comprar com alguém um imóvel, eu estou em condomínio. Essa é uma situação. Se eu comprar um sítio com meus 2 irmãos, eu estou em condomínio naquele sítio. Domínio vem do latim domínio comum. O condomínio que eu vou tratar com vocês aqui, vou explicar, é o condomínio edilício. Domínio em comum em edificação. Mas o condomínio para o direito civil, artigo 1314 e seguintes, nada mais é do que 2 pessoas de comum acordo resolverem adquirir um bem ou comprar uma propriedade. A multipropriedade é o quê? Seria pegar esse sítio ou esse imóvel dentro de um condomínio e, dentro do que a lei traz, eu posso vender as frações de tempo mínimas de 7 dias. Então, eu poderia vender 7 dias é uma semana, 52 semanas um ano, é isso, né? Então, eu poderia ter 52 proprietários. Mas isso é a mesma coisa do que um condomínio, do que comprar em comum com demais pessoas? Não, a lei traz
que nesse caso são abertas 52 matrículas em apartado. Você passa a ter uma matrícula de fração de tempo. Olha que interessante, olha como a situação está sendo mudada e modificada e modernizada, abrindo a possibilidade cada vez maior das pessoas estarem adquirindo bens dentro de condomínios. A tendência, o crescimento dos grandes centros urbanos só podem ocorrer dentro de condomínios. As nossas cidades, cada vez mais, o crescimento populacional, os grandes centros, cada vez mais têm menos espaço. E a única solução para que esses espaços sejam bem aproveitados são os condomínios. E é sobre essa ótica que nós vamos conversar aqui hoje. Aquele que tiver o conhecimento, que tiver o conhecimento no condomínio, vai realmente estar aí na dianteira do mercado. Os condomínios normalmente são entregues de uma forma razoável. A gente tem também problemas de vício de construção, mas a questão é, o prédio é entregue bonitinho. O incorporador não vai entregar uma tranqueira. Às vezes até entrega, né? Mas via de regra não entrega. Só que o decurso do tempo, as sucessivas má gestões dentro desses empreendimentos fazem com que esses prédios fiquem dessa forma, deteriorados. Isso aqui é má gestão. Talvez não do síndico atual, mas são sucessivas situações malfadadas dos gestores que fulminaram nessa situação. O problema da sindicância é que o síndico ele também tem um cargo político. Ele é eletivo, ele é eleito pelos seus pares. Então, se ele for muito rígido, ele não vai ser eleito. Mas, ao mesmo tempo, se ele for uma pessoa que suporta qualquer situação, nós passamos a ter um condomínio nesse patamar, que é um condomínio extremamente deteriorado, e eu vou mostrar para vocês a consequência disso. Então, normalmente começa assim: o proprietário do primeiro andar coloca um toldo, o síndico é permissivo, não fala nada, não quer arrumar confusão, daí já que o primeiro andar pode, o do segundo também coloca, já que o segundo pode, ele vai lá e coloca roupas, ele altera o caixilho, ele coloca um ar-condicionado, e isso faz com que um condomínio passe a ter uma deterioração estimada, e são dados concretos, de 30%, que reflete no valor da propriedade de cada proprietário. Tá? Então, por exemplo, se o imóvel vale R$1 milhão, se ele estiver sendo mal gerido, que nem aquela foto que eu trouxe para vocês, esse imóvel passa a valer R$700 mil, pelo simples fato de estar sendo mal gerido. A questão não é cálculo de área, metro quadrado, valor por região, não. É má gestão. É que dificilmente a gente calcula a má gestão. A gente fala, isso aqui é de má gestão. Inclusive, se a gente aborda e alega que a pessoa é um mau gestor, a gente pode estar imputando, inclusive, uma difamação contra essa pessoa, o que também, nos tempos atuais, pode ser um problema. Além da má gestão desses empreendimentos, nós temos o desgaste natural. Todo produto, todo bem que está aí no mercado, produtos de consumo e a construção civil também, o tijolo, é um produto, envelhece, sofre uma deterioração natural. E os nossos prédios também sofrem uma deterioração. Estima-se que essa deterioração, existem metodologias, formas de calcular a deterioração de um bem imóvel. Tá? Estima-se uma metodologia linear de cálculo de desvalorização de bens. Os contadores estão acostumados, é o cálculo que o contador normalmente faz a defasagem para colocar no balanço da empresa, se for uma empresa, ou para colocar no imposto de renda pessoa física. Estima-se que esse bem desvaloriza, em média,
4% ao ano. Então, o bem chegaria ao valor zero em 25 anos, pelo simples desgaste natural, independente da má gestão. Então, além desse imóvel estar sendo mal gerido, ele já se desgasta naturalmente. Então, por isso que é de extrema importância a manutenção corretiva e preventiva desses bens, o que nem sempre ocorre. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão trabalhar, vão vender ou vão locar imóveis nesses bens. E a hora que você vende um imóvel nessa situação, o cliente pode achar que está fazendo um grande negócio. Ele comprou esse imóvel por R$1 milhão. O imóvel do lado vale 2 milhões. Ele falou, poxa, eu tô bem. Só que daí quando ele entra no condomínio, ele vê a fria que ele entrou. E isso eu aprendi na minha vida. Você quer vender de novo? A melhor forma de você vender novamente é fidelizar o cliente que você vendeu. O boca a boca é a melhor propaganda que existe. Ainda mais numa cidade como São Paulo. É difícil você atingir um cliente, pegar um cara, o público-alvo, aquele cara que você quer. É muito mais fácil uma pessoa te procurar e falar, olha, comprei com você há 2 anos, há 5, há 10, eu quero um novo imóvel, nesse perfil. Você já sabe as características, você já trabalhou, você já visitou imóveis com ele, você já sabe o perfil daquele teu cliente. Mas, infelizmente, nós estamos muito ávidos a vender, nós temos as nossas obrigações diárias, mensais, semanais, e a gente acaba, às vezes, não observando o que pode ser feito. Tem um ditado que diz, se você quer derrubar uma árvore, gaste muito mais tempo afiando o serrote do que cortando a própria árvore. E é essa a ideia da gente estar falando sobre condomínios. Nós temos uma ABNT específica, que é a 14653 de 2001, que ele calcula, inclusive, o valor do imóvel, a avaliação de bens imóveis. Aqui a gente tem alguns peritos que devem utilizar também dessa base. E daí, dentre outros, a gente tem os envelhecimentos naturais, condições naturais, deterioração por desgaste de componentes em razão de uso, manutenção inadequada, mutilação, retirada de sistemas ou componentes originais, obsoletismo, superação tecnológica ou funcional. Tá? Isso tudo custa muito caro. Eu fui chamado outro dia num cliente, é um imóvel na Rua Rocha, e o imóvel valia menos, era um imóvel que de mercado teria que valer uns 450, 500 mil reais, e eles negociavam unidades por 100, 120 mil reais. Eu fiquei estarrecido, eu falei, mas qual é a situação? Eu fui chamado por um problema jurídico. Depois, quando eu fui verificar, o prédio era um prédio da década de 50 ou 60, o prédio estava tão deteriorado, que o custo para reerguer aquele prédio, não em termos estruturais, mas para deixar aquele prédio numa situação normal, custava mais do que valia cada unidade. Entendeu? E isso ocorre, isso tem ocorrido, os nossos prédios estão envelhecendo. Essa tendência de se morar em grandes centros vem desde a década de 60. Então, quanto mais tempo, 50, 60, quanto mais tempo passa, mais envelhecidos vão estar esses edifícios. Pessoal, e situações como essas ocorrem em condomínios de forma mais constante do que vocês possam imaginar. Aqui tem aqui é um deslocamento de... Isso aqui é uma situação no sul, situação real. Então, nós temos essas e outras situações nesse sentido. E uma situação que eu tenho orientado, às vezes o corretor ele vai vender o imóvel e ele esquece de orientar o comprador ou realizar as diligências necessárias, não apenas para saber se aquele imóvel pode ser vendido, a matrícula, as certidões pessoais do vendedor, se ele tem empresa. Isso é o praxe, é o que a gente faz no dia a dia.
Mas e a verificação se o condomínio tem passivo? Tá? Muitas vezes o condomínio tem um passivo que vai estar onerando aquele comprador. Eu, outro dia, fui num condomínio próximo à Paulista, onde eles tinham um problema trabalhista e o passivo trabalhista era tão grande que eles tiveram que fazer um rateio extra do valor dobrado do que era o valor do condomínio. Porque ao longo de 20 anos os funcionários não recebiam horas extras, não pagavam os acúmulos de função, o zelador cobria a portaria sem ter o adicional, não tinha horário de descanso, não tinha o horário de refeição, eles almoçavam na portaria. Então, o passivo trabalhista, na quantidade de funcionários que tinha naquele prédio, era tão grande que refletiu no valor da cota condominial. Só que já existiam diversas ações contra o condomínio. Então, o condomínio, nós fizemos um apanhado, verificamos o que tinha no passado, as pessoas que tinham, calculamos junto com o administrador o passivo daqui para frente e passamos a resolver. Só que, se alguém quisesse comprar uma unidade e fizesse só a verificação do imóvel que estava sendo vendido, ele estava em ótimas condições. E daí poderia ser uma boa oportunidade, só que não. Né? Cliente, é uma boa oportunidade. Como que um imóvel que vale, não sei o preço daquele imóvel, vamos supor que ele valia 1 milhão e era negociado a 500 mil. Né? É estranho, a gente tem que verificar, mas não é meu problema, eu sou corretor. Não, é seu problema sim, porque se você não alertar o seu cliente, você está enganando ele também, de certa forma, está induzindo. Mas ele não pode fazer nada contra mim. Não, mas ele vem no Cresce, ele te denuncia, ele entra com uma ação e te envolve também, ou não faz nada disso e te coloca uma energia tão negativa que você não vende mais. É verdade, a gente sabe disso, o corretor é supersticioso. Quando eu efetivamente vendi imóveis, um corretor chegou para mim e falou assim: Rodrigo, nunca faça o cálculo da comissão antes de assinar. E é verdade. Eu fazia o cálculo, não saía à venda, porque quando a gente faz o cálculo, a gente já sonha, já concretiza aquele dinheiro. E ao longo dos anos eu descobri que tem corretores que acabam ficando endividados porque já gastaram o dinheiro que nem entrou. E não entra. O dinheiro que vai entrar e não entrou. Nem quando assina, viu? É só depois de receber. Só depois de receber, Eu sei isso de forma muito séria hoje. Eu tenho alguns processos contra clientes que não pagaram os corretores, mesmo depois da concretização, e negócios também que infelizmente não saíram. Uma outra dica fácil é conversar com o zelador, com o síndico, entender, verificar as atas daquele condomínio. Às vezes pede as atas para a administradora. Um corretor, como é que eu vou conseguir realizar uma venda bem-sucedida? Passando confiança. Né? A venda, eu costumo dizer que você não vende imóvel. Vocês não vendem imóveis, nós não vendemos imóveis, nós vendemos sonhos. Você vende um sonho para a pessoa. Ela não está indo lá comprar tijolo, está indo comprar um sonho. Ela quer morar lá porque está perto da Paulista, ela quer morar lá porque quer dar condições melhores para os filhos, para a esposa, quer ter uma área de lazer bonita. E para que a gente possa passar essa confiança, a gente tem que ter segurança. Como é que eu vou levar naquele prédio? Isso aconteceu comigo. Eu chego naquele prédio, eu não sei nem se o gás é encanado ou elétrico, ou se o chuveiro é elétrico. E a pessoa que quer morar, a primeira coisa que ela quer saber é se o chuveiro é elétrico, ou se o chuveiro é com gás. Então, são situações que a gente sabe fazer uma visita prévia naquele prédio. Por que existem prédios que têm corretores que parece que só eles vendem naquele prédio? Não, porque ele paga a portaria, porque ele já está lá há mais tempo. Pode ser, mas normalmente isso pode estar junto, porque ele tem o conhecimento daquele condomínio, ele sabe assim, como é a garagem? O senhor desce, está no segundo andar, ali à esquerda, ele sabe até onde está a garagem.
Muitas vezes ele mora lá, e algumas vezes ele não mora e passou a morar porque ele vendeu tantos imóveis lá que ele passou a querer residir naquele prédio. Então, para isso a gente precisa conhecer aquilo que a gente está vendendo. Então, a ideia é termos aí situações de credibilidade e de segurança e não essa segunda figura. Ai, pelo amor de Deus, o cara vai me perguntar, eu não vou saber. Dúvidas frequentes. Posso ter um labrador no prédio? Posso levar convidado na piscina? Posso fechar a sacada? Como inquilino eu posso votar? Qual o valor do condomínio? A vaga é individual? Como inquilino devo pagar o fundo de obras? Então são dúvidas que vão surgir aí no dia a dia. O condomínio, já falei algumas vezes e volto a repetir, ele é mais antigo do que a gente imagina. Ele já há relatos da vida compartilhada na Babilônia, há 2000 anos antes de Cristo. E a palavra síndico, que na verdade originou com edil em Roma, era aquele que cuidava de prédios públicos ou privados. Então a figura também do síndico, do que veio a ser o síndico, já existia na Roma antiga. E esse condomínio edilício que nós estamos tratando, ele é o domínio em comum em edificações. Da forma que ele é tratado, ele está descrito no 1331 e seguintes do Código Civil. Tá? E qual é a diferença desse condomínio em edificações? Quais são as características desse condomínio em edificações? Esse condomínio em edificação, condomínio edilício, ele tem uma característica peculiar, que só a ele é concedida por lei, que é a miscigenação, a mistura de áreas que são comuns com áreas que são privadas, exclusivas àquele que detém a propriedade. Então, da mesma forma que eu tenho direito de forma exclusiva ao meu apartamento, eu tenho direito de forma coletiva à área comum, sem que seja definida a área. Eu não tenho um pedacinho da piscina e também não tenho um pedacinho do salão de festas. Eu compartilho, conforme a legislação, com os demais moradores, não só moradores, com os demais condôminos, aqueles que têm o ânimo de dono, aquelas áreas comuns. Tá? Então, é o único instituto no direito brasileiro que eu tenho minha propriedade privada compartilhada com uma propriedade comum numa mesma matrícula. E, para que isso ocorra, é atribuído a cada unidade uma fração ideal, que é o percentual que a pessoa tem, equivalente ao que a pessoa tem daquela propriedade particular, com o percentual que ela tem do todo. E essa fração ideal, a soma dela tem que dar 1 ou 100%. Tá? Em que momento surge esse condomínio edilício? É importante que a gente distinga que momento surge esse condomínio edilício, porque vocês vão ver que existe uma diferença de um condomínio de um único dono, um condomínio edilício, uma associação. O condomínio edilício ele surge no momento em que o incorporador decide instituir um condomínio. No momento em que ele decide instituir um condomínio edilício. E por que ele vai instituir um condomínio edilício? Eu tenho aqui um condomínio de 10 andares. E eu tenho outro aqui de 10 andares iguais, idênticos. E posso afirmar para vocês, com toda a certeza, que um é um condomínio edilício e o outro é apenas um edifício de um único proprietário, que não está, ou de um proprietário, ou de 2, ou de 10. Eu vou complicar mais. Aqui eu tenho um condomínio edilício de 10 andares, e aqui eu tenho um condomínio com 10 andares também, mas esse não é edilício e esse é edilício. Por que um é edilício e o outro não é?
Porque o proprietário, no momento que ele decidiu o que fazer, ele preferiu instituir um condomínio edilício. É uma faculdade daquele que vai construir. E por que ele institui um condomínio edilício? Porque ele pode ter, é o único instituto no direito que ele pode ter matrículas apartadas. Cada proprietário é dono do seu negócio e compartilha uma área comum na proporção da sua fração ideal. Se eu tenho um condomínio, se eu sou um construtor e edifico um condomínio de um único proprietário ou uma única matrícula, mesmo que isso ocorra, se eu resolver com mais 10 pessoas aqui, com mais 9, comprar um edifício, construir um edifício, se com mais 9 pessoas eu resolver construir um edifício, esse edifício, e definindo que cada um tem um andar, pode parecer um condomínio edilício, mas não é. Eu tenho uma única matrícula e as pessoas têm uma fração, eu tenho 1/10 da unidade, da propriedade. Mas se uma pessoa sofrer uma constrição, todos vão sofrer. Porque está numa matrícula só, seu Menezes. E uma outra situação, eu posso definir que o proprietário do primeiro andar, eu posso definir entre as pessoas que eu tenho o primeiro andar, você tem o segundo, ele tem o terceiro. Mas a característica do condomínio, não o condomínio edilício, é que todos são donos de tudo. Eu posso definir o que cada um tem, mas a teoria é todos são donos de tudo. E eu vou pagar conforme a proporção que me foi, que eu comprei. Então eu posso ter uma fração maior, uma fração menor, não necessariamente correspondendo a um andar ou a outro. E a questão é que um condomínio, ninguém é obrigado a manter-se em condomínio. Então, em qualquer momento, alguém pode querer destituir esse condomínio. Como é que eu comprei um imóvel? Eu comprei um sítio com meu irmão. Eu não quero mais estar em condomínio, em domínio comum nesse sítio. O que eu faço? Eu ofereço para ele a minha parte, ou ele oferece a dele para mim. Se não houver um acordo, eu entro com uma ação de extinção de condomínio. Diferente do condomínio edilício, que ele só pode ser extinto nas hipóteses previstas na lei. Tá? Dentre elas, o interesse público, a desapropriação ou a destruição total ou parcial do edifício, por exemplo. Eu tenho os condomínios em plano horizontal, que hoje nós conhecemos de forma errônea como loteamentos, mas o condomínio em plano horizontal, pelo autor da lei do condomínio, o que divide uma unidade da outra são as lajes entre unidades, então são as lajes horizontais. Tenho o condomínio em plano vertical, que são os condomínios de casa. O que divide uma propriedade da outra são as paredes laterais. O condomínio em plano vertical, condomínio previsto no artigo 8 da 4591, nada tem a ver com o loteamento fechado. O corretor precisa saber disso. Não dá para você vender. Primeiro que você está induzindo a pessoa a erro. Olha, eu vou te levar num condomínio. Se for um loteamento ou uma associação, entendo que ela poderia eventualmente ingressar com uma ação aí pedindo uma responsabilidade caso ela prove um prejuízo. E eu acho que, logicamente, que tem um prejuízo. Se eu comprar um imóvel no loteamento com portaria fechada, é diferente de eu comprar um imóvel dentro de um condomínio. Com certeza é diferente. O loteamento ele é regido pela 6766, de 79. No loteamento, as ruas são públicas. A portaria ela é fechada a título precário. O que é um loteamento? É dentro da legislação vigente, dentro do que traz o município, eu vou desmembrar uma área maior numa área menor. Eu vou desmembrar uma gleba em terrenos conforme as diretrizes municipais. Tá? Eu não estou construindo um condomínio, eu estou desmembrando e vendendo lotes. Só que, para que esse lote
fique atrelado a uma administração, eu crio uma associação. A prefeitura, dependendo da negociação, do município, eu negocio que aquele lote vai ser fechado. A prefeitura emite um documento que, permitindo o fechamento daquela guarita, a título precário, eu, como incorporador, crio uma associação de amigos do loteamento tal e passo a emitir a cota de contribuição. Só que uma associação não tem síndico, tem presidente, não tem convenção, tem estatuto, tem ruas públicas, não tem área comum. Tá? E o mais importante é que o STJ entende hoje que ninguém é obrigado a manter-se associado. Então, aquele dono do lote, pelo entendimento atual do STJ, apesar de ter aí pendência para julgamento repetitivo e parecer favorável do Ministério Público ao fechamento e à obrigatoriedade da cobrança, o entendimento atual do STJ é no sentido de que ninguém é obrigado a manter-se associado. Então, quando o caso chega no STJ, o que acontece? A pessoa fica desobrigada a pagar a cota associativa. Que lei que o condomínio a que lei o condomínio deve responder? Tá? Então, a Constituição Federal, qualquer um de nós ou qualquer localidade do território nacional, a Constituição impera. Isso precisa ficar claro. E dentro de um condomínio não é diferente. O exemplo disso era um momento em que a polícia, o oficial de justiça, precisa de autorização para ingressar dentro de uma unidade. Tá? Em que momento eu posso ingressar? O artigo 5º da Constituição diz que a residência é asilo inviolável, lá podendo ser penetrado somente mediante mandato judicial, estado de necessidade e flagrante delito. Então, se o policial chegar no prédio e falar, eu vou entrar dentro daquela unidade, ele não pode. Ele está invadindo um domicílio que é protegido por lei, salvo hipóteses específicas, assim como o oficial de justiça só pode entrar com mandado judicial. Tá? Eu tenho um caso de um subsíndico que responde por invasão de domicílio, porque ele entrou dentro de uma unidade de um particular de forma inadvertida. O porteiro do prédio que viola a correspondência, a Constituição diz que a correspondência é inviolável. Ele vai responder pela violação de correspondência, existe um crime correspondente no Código Penal. Tá? Existem hipóteses em que a Constituição não impera? Existem exceções, por exemplo, uma aeronave estrangeira com bandeira estrangeira, se houver um crime dentro dessa aeronave, o Brasil não é apto para julgar esse crime, porque o país apto para julgar é o país da bandeira. Tantas mil milhas do território no mar, tantas mil milhas, não sei ao certo, 200 milhas, é área internacional. Se ocorrer um crime 200 milhas do litoral brasileiro, o Brasil não pode ali interferir naquela situação, não é competência do Brasil. E outras situações, como, por exemplo, um consulado ou uma embaixada. Por isso, quando a gente tem alguma situação, as pessoas fogem, às vezes, para uma embaixada ou para um consulado. Tirando essas situações, essas exceções, em qualquer área do território nacional, impera a Constituição. Daí nós temos o Código Civil, artigo 1331 e seguintes, demais legislações municipais, estaduais ou federais, a 4591 de 64 e outras, que trazem aí situações que sejam pertinentes ao condomínio. Eu tenho, por exemplo, a lei que já foi municipal, estadual e hoje é uma lei federal, não é permitido fumar dentro de estabelecimentos fechados.
Eu posso fumar dentro de condomínios? Não. Por quê? Porque a lei traz. Eu não posso fumar dentro de estabelecimentos fechados, protegidos por grades, muros ou marquises. A lei não especifica condomínios, e a lei também não especifica restaurantes, mas se for um restaurante, não existe mais o fumódromo, por conta dessa legislação. Então, a lei não precisa dizer, olha, eu me aplico ao condomínio. Não, se ela se aplicar, se aquela situação se enquadrar, como, por exemplo, o condomínio tem muros, marquises, ele está dentro de uma área fechada e a legislação impõe que eu não posso fumar dentro dessa área. Eu tenho uma legislação estadual que diz que eu não posso entrar de capacete dentro de estabelecimentos comerciais, vírgula, inclusive condomínios. Então, fica claro que essa lei se aplica a condomínios. Por exemplo, uma lei de máquinas agrícolas, se aplica a condomínio? Não. Condomínio não tem máquina agrícola. E se for um condomínio agrícola, se existir um condomínio agrícola? Se for pertinente, a lei vai se aplicar. Essas normas são normas de direito público, são elaboradas pelo Estado, através de um processo legislativo. São normas cogentes, obrigam todos o cumprimento, diferente da convenção e do regimento interno. O que é a convenção e o regimento interno? São normas de direito privado. O que não contrariar a legislação, a norma cogente, a legislação que eu acabei de dizer para vocês, que foi elaborada pelo Estado, cabe ao particular definir aquilo que ele quer inserir naqueles documentos, desde que não contrarie a lei. Esse é o princípio do direito privado. E é aí que surge a convenção. Quem faz a convenção? O incorporador, porque é um dos requisitos para instituir um condomínio. Então, ele pega ali aquela relação de documentos inerentes à instituição do condomínio, dentre eles o registro da minuta da convenção, que é elaborado pelo particular. Então, ali pode constar qualquer situação que não contraria a lei. Por isso que eu tenho o que, por exemplo, numa convenção? É proibido o cachorro, é proibido animais. Convenção, o que diz a lei? Para o direito brasileiro, o animal hoje, atualmente, é um bem móvel dotado de locomoção. Então, manter um animal dentro de uma propriedade é o exercício regular do direito de propriedade. Não pode ser proibido. O que eu não posso ter é uma perturbação ao sossego, saúde e segurança. Esses são os limitantes para a manutenção do animal. Então, se a convenção proíbe, ela é nula. Tá? E algumas vezes nós ingressamos com uma ação para que o juiz declare essa nulidade. A convenção é um documento maior, é o documento que traz toda a concepção, a definição das áreas, a finalidade, as frações ideais, e o regimento interno daquele condomínio, vai trazer os pormenores, as questões inerentes ao dia a dia, ao convívio. A convenção vai trazer que aquele espaço é reservado ao salão de festas, que a garagem deve ser sorteada. E o RI, normalmente, ele vai trazer como deve ser feito esse sorteio, como deve ser utilizada a piscina, como deve ser utilizado o salão de festa. Normalmente, a convenção tem o quórum de 2/3 para alteração, 2/3 do todo, e o RI, a maioria simples. Então, a convenção é algo estático e o RI seria algo muito mais dinâmico para que os usos sejam enquadrados. Mas algumas matérias são inerentes à convenção e não podem ser alteradas em RI, tá? Porque isso vai implicar em nulidade. Partes que compõem o condomínio de forma rápida. O síndico, ele pode ser pessoa estranha ao condomínio, então surge aí no mercado a figura do síndico profissional. A gente tem até alguns corretores que têm se aventurado na área de sindicância e muito bem sucedidos, aqueles que já entendem um pouco do conhecimento, que detêm um pouco desse conhecimento, porque a sindicância também requer um relacionamento interpessoal, uma posição, uma postura que seja inerente a alguém que possa tratar e resolver problemas comuns
de forma proativa e com perfil específico. As funções do síndico estão determinadas no 1348, apenas algumas delas, as demais a gente encontra esparsa em leis e de forma complementar em função das obrigações. Esse síndico poderá investir outra pessoa no lugar de síndico com poder de representação. Isso traz a lei. Então, o síndico nomeado, ele pode, por exemplo, delegar ao conselho a realização de determinado ato, ou ele pode criar, por exemplo, um conselho para a reforma, criar uma comissão para a reforma do rol de serviço de forma oficial. A administradora, ela tem o papel consultivo, então a administradora é um órgão que vai auxiliar a gestão daquele condomínio, e a gente ainda tem muita confusão na corretagem, a administradora não manda e desmanda. O nosso contato como corretores com a administradora é muito grande, por quê? Porque normalmente a administradora que vai emitir a certidão negativa à CND do condomínio. Então, o corretor normalmente tem contato com a administradora, mas o poder dela é consultivo. É delegado das funções que o síndico tem. Então, o síndico, através de uma assembleia, transfere poderes para que a administradora possa exercer as funções administrativas. Quem tem a função executiva, quem seria o presidente do condomínio, a função executiva seria do síndico, é aquele que vai estar orquestrando todo o funcionamento. Quem delibera no condomínio não é o síndico. Algumas vezes nós exigimos questões do síndico, mas não é dele. Ele precisa submeter à assembleia, porque ele nada mais é do que um representante daquela coletividade, dos condôminos. Eu não gosto de comparar com a política, porque é difícil a gente pensar que o político está representando os nossos interesses, né? Mas, infelizmente, algumas vezes nem todos os síndicos acabam representando os interesses comuns. E por isso que a gente tem também inúmeros casos dentro de condomínios de destituição de síndicos. O síndico, ele vai responder civil e criminalmente por uma edificação. A responsabilidade do síndico emana da lei, o 1348 do Código Civil, inciso 5º, impõe ao síndico a responsabilidade pela guarda e manutenção das áreas comuns. Então, a omissão desse síndico em realizar a manutenção e a guarda dessas áreas comuns, muitas vezes é relevante, inclusive do ponto de vista criminal. Então, essa omissão do síndico em realizar aquilo que a lei impôs pode trazer para ele uma responsabilidade criminal por omissão. O deixar de fazer no momento em que a lei impõe a obrigação de se fazer, ele pode ser responsabilizado, por exemplo, por um homicídio, se o elevador estava fora da manutenção e a pessoa caiu e veio a óbito, por exemplo. Tá? A responsabilidade civil, em linhas gerais, ela emana da lei. A gente tem 2 artigos da responsabilidade civil, que é o artigo 186 e o 927 do Código Civil, que diz todo aquele que, por uma ação ou omissão voluntária, causa um prejuízo a terceiros, comete um ato ilícito. Todo aquele que cometeu um ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Tá? A responsabilidade civil pressupõe uma ação ou uma omissão, um resultado e uma relação entre essa omissão e a ação e aquele resultado. No direito a gente chama isso de nexo causal. Mas eu não vou entrar na responsabilidade civil, senão eu precisaria de mais meia hora para isso. Vou passar apenas essas noções gerais. Como que isso vai se refletir no síndico, no dia a dia do síndico? Por exemplo, no caso onde um prédio foi responsabilizado a pagar uma indenização pela utilização de um vidro em oposição às normas de segurança da ABNT. O prédio foi condenado a pagar R$50 mil e mais uma indenização de meio salário mínimo
a partir do momento em que o menor complete a idade para poder trabalhar, até a aposentadoria. Por quê? Porque possuía locais locais que não tinham a manutenção adequada. Aqui eu tenho um condômino, a gente tem aí uma indústria de danos morais, de responsabilidade civil, e isso também ocorre dentro dos condomínios. Então, o síndico precisa ter uma gestão muito proativa para não sofrer esse tipo de risco. Aqui eu tenho um caso de uma pessoa que entrou com uma indenização porque se acidentou dentro de um condomínio e a justiça entendeu que o condomínio nem o síndico tinham nada a indenizar porque existiam as placas obrigatórias, a sinalização quanto ao uso daquele elevador, bem como o contrato de manutenção ou conservação. Então, nesse caso, o prédio não teve qualquer tipo de condenação. Aqui eu tenho demais ABNTs específicas para cada área do condomínio. Aqui eu tenho, só para mostrar para vocês, o que a justiça condena o síndico pessoa física. Assim não há como afastar a responsabilidade pessoal do síndico pelos débitos apontados. Tá? Então, a responsabilidade, quando ultrapassa o limite da gestão, ela passa a ser uma responsabilidade que atinge o síndico como pessoa física. O subsíndico é aquele que deve substituir o síndico nas suas faltas ou no caso de morte ou renúncia, sempre até o momento em que seja chamada uma nova assembleia e não até o término do mandato. Eu tenho a figura também do Conselho Fiscal, previsto no 1356, poderá haver um Conselho Fiscal, então para que ele exista tem que estar previsto na convenção do condomínio. A finalidade dele é emitir parecer favorável ou não à aprovação de contas. Tenho também o Conselho Consultivo, previsto no artigo 23 da 4591. Esse Conselho Consultivo é algo mais amplo, ele precisa obrigatoriamente serem proprietários, porque a lei traz essa obrigação, e ele vai estar auxiliando o síndico no dia a dia da gestão. Condômino é único e exclusivamente o dono da propriedade. Tá? Mesmo que ele não tenha aí um título, a matrícula em nome dele, mas se ele tiver, por exemplo, um compromisso de compra e venda, ou se ele for um invasor daquela unidade, tiver ingressado com usucapião, o direito a gente fala, se ele tiver o animus domini, se ele tiver o ânimo de dono, se ele estiver ocupando aquele imóvel como a título de propriedade, ele é sim dono do imóvel, mesmo que não conste na matrícula. Então, é esse o condômino. O condômino é aquele que tem o domínio em comum. O inquilino não é condômino. Tá? O morador não é condômino. O condômino é o dono da propriedade. O cônjuge não necessariamente é condômino. Depende do regime de casamento. Se ele foi casado com comunhão parcial de bens a partir de 77, que é o regime predominante, e se esse bem foi adquirido antes da constância do casamento, ele não se comunica com o cônjuge. Então, aquele cônjuge que não comprou o bem em conjunto com o seu marido ou com a sua esposa, ele não é dono, ele não é condômino, ele é apenas o cônjuge do proprietário. Mas, doutor, que diferença isso tem na prática? A diferença é que ele não pode exercer o direito de voto. E ele não pode vender o imóvel também. Então, você está negociando com ele, daí, se você não souber quem é quem, você também tem um prejuízo gigantesco na venda do imóvel. Você está negociando com a esposa do cara, e você pega a matrícula, você descobre que ela não existe na matrícula, ou que ela... Daí, você liga ao proprietário, ele fala assim, minha mulher é louca, eu não quero vender o imóvel. O que meu marido acha que vai fazer com esse imóvel? É meu. Né? Então, é importante que, quando a gente vá negociar um imóvel, isso dentro ou fora de condomínios, a gente saiba quem é quem. A gente tem hoje a opção de buscar matrículas pela Arisp, eu acho que custa, seu Menezes, R$15, R$18 pela Arisp, R$17. Tá? Então, descobrir desde cedo que para que a gente possa
realizar não só uma venda concreta, mas para qualquer situação a gente tem que se preparar. E existe um investimento inicial para qualquer situação. O Wilson fez um curso de síndico profissional. Quer ser síndico, fez um curso. Então a gente vai buscando algumas situações. Quero ser corretor, eu vou lá e me preparo, venho aqui no Cresce. Então, tirar a matrícula é algo essencial para que a gente possa realizar aí uma venda segura. Morador é todo aquele que vai estar lá residindo no prédio, seja a que título for. O inquilino pode participar e votar numa assembleia? Não, não pode, de forma alguma, só se ele tiver e for munido de uma procuração. Para o mundo condominial ele não existe, ele é obrigado a cumprir o regimento e a convenção, mas ele não é uma pessoa que pode, logicamente que ele tem que ser respeitado e ele pode utilizar as áreas comuns, por exemplo, dentro das características da propriedade, a gente tem usar, dispor, fruir, ele passa a ter a transferência de uma das características da propriedade, que é a posse. Então, ele substitui, enquanto a alocação perdura, é transferido a esse o direito a utilizar aquele bem. Mas ele não é o proprietário do bem e só vai poder votar por procuração. Tá? Taxa condominial, composição da taxa, situações que influenciam, forma de rateio e o que são as assembleias. Então, o que são as despesas ordinárias? Todo condomínio ele tem um orçamento. Então, para que se chegue num condomínio, é levantada quais são as despesas inerentes àquele funcionamento, são despesas ordinárias que fazem parte do dia a dia dessa gestão condominial. E quais são as despesas do dia a dia? É o consumo de energia, são os funcionários, todas as situações ordinárias. E para que elas passem a ter valor, elas precisam ser aprovadas numa assembleia e essa assembleia geral ordinária precisa conter a previsão orçamentária para fazer frente às despesas do próximo período. Tá? Então, se o teu cliente quiser saber o que compõe a despesa ordinária, eu vou pegar a ata da Assembleia Geral Ordinária, eu tenho que encontrar ali uma previsão orçamentária. Ah, não tem a previsão. Então, fica preocupado porque pode ter coisa errada naquele condomínio. As extraordinárias são aquelas que fogem do dia a dia, não são inerentes à conservação e manutenção, são inerentes a algo que são inerentes à obra para recompor aquele bem no status anterior ao que ele tinha antes de qualquer situação, ou melhorias, e essas despesas não vão atingir os inquilinos. Então, qualquer situação inerente a uma melhoria é do proprietário. Acontece que algumas vezes as despesas ordinárias estão disfarçadas de extraordinárias e as despesas extraordinárias estão disfarçadas de ordinária. Então o síndico chega no prédio e fala assim, vamos realizar a pintura do prédio? A pintura do prédio ela é uma obra, é uma melhoria que o inquilino não deve pagar, porque ela não é inerente à conservação e à manutenção. É algo que vai estar agregando valor àquele condomínio. Ao proprietário, vai trazer mais valor ao proprietário, àquela propriedade e não ao inquilino. Mas o prédio pode chegar numa assembleia, essa é uma despesa extraordinária, não faz parte daquelas despesas que devem ser arrecadadas no dia a dia, e o prédio opta em fazer o quê? Em arrecadar em 12 parcelas ou em 24 parcelas dentro da previsão orçamentária. E descreve, é uma obra, é uma receita, é uma despesa de natureza extraordinária sendo cobrada dentro de uma cota ordinária. Então, algumas vezes os corretores, as imobiliárias me ligam e falam assim, mas essa cota extra é do inquilino. Então, a gente tem que esmiuçar o que é aquela cota extra. Às vezes aquela cota extra é para a demissão do funcionário. O funcionário tem natureza ordinária. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado. O fundo de reserva deve estar de encontro com o que diz a convenção. Fundo de obras, isso vai ser definido nas assembleias, conforme necessidade. E condomínios que estão sendo instalados, condomínios novos, eles tendem a ter
uma despesa inicial maior, mas são despesas com implantação, porque a construtora normalmente não entrega o capacho, o lixo, uniforme dos funcionários, carrinho, não cobre a piscina. Então você pega um condomínio e fala assim, poxa, esse condomínio é muito alto. Não, a tendência é que depois da implantação esse condomínio baixe. As despesas ordinárias estão no artigo 23 a 8245, as extraordinárias no artigo 22. Algumas conclusões, um condomínio pode estar alto, mas em função de um rateio extra. A falta de manutenção aumenta o valor e desvaloriza o bem. E na implantação, o valor do condomínio tende a subir. Questões que vão influenciar no valor de uma cota condominial. A gente ainda tem algumas dificuldades quanto a isso. Ela varia em função da quantidade de unidades que tem o apartamento. Então, se eu tiver um rateio de R$10.000, se eu ratear por 10 unidades, eu vou pagar R$1.000. Se eu ratear por 20, eu vou pagar 500. Se eu ratear por 40, eu vou pagar 250. Então, o valor do condomínio ele está ligado ao número de unidades. Então, às vezes, o valor pode parecer alto, mas não é que o valor é alto, é que são poucas unidades. Então, isso é importante. A quantidade de vagas representa também o aumento no valor do condomínio. A quantidade de portarias, às vezes o condomínio tem 2 portarias, 3, isso vai representar um acréscimo. Esse valor é definido em assembleia, já falamos, e quanto maior o número de unidades, menor o valor. A forma de rateio já passei para vocês, via de regra é fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção do condomínio. Aqui é mais ou menos o que eu falei para vocês. É importante que vocês fixem na importância das assembleias condominiais, que é o local onde aqueles condôminos vão se reunir para decidir e definir as questões inerentes ao funcionamento dentro dos limites legais e dentro dos limites da convenção e do regimento interno. Questões inerentes a animais, alteração de fachada, Airbnb e obras no interior de unidades. Então, é quase um cachorro, é quase um cavalo, é um dog alemão, né? Um cachorro. Quem já viu um dog alemão é muito grande, né? Ele é dócil demais e, infelizmente, quanto maior o cachorro, menos tempo ele vive. E alguns condomínios tendem a proibir animais dentro do condomínio, como já disse para vocês. É uma situação que tem sido abordado na justiça de forma constante. Tivemos um caso recente que foi parar no STJ, onde foi garantido a uma mulher o direito de manutenir um gato. Tá? E tivemos um caso recente também, onde uma proprietária de 4 animais, eram aqueles, acho que era o Lulu da Pomerânia, ela foi obrigada a remover 2 animais. Então, a princípio, poderia parecer decisões conflitantes, mas não eram, porque elas partiram do mesmo princípio. Eu não posso proibir que a pessoa tenha um animal, mas eu posso regular o quê? A perturbação ao sossego, à saúde ou à segurança. Ter 4 animais dentro de uma unidade pequena, o juiz entendeu como demasiado e como prejuízo ao convívio daquela coletividade. Diferente da pessoa, não diferente da pessoa ter um animal, um gato, que não ofereça qualquer perturbação ao sossego daquela coletividade. Independente do que diga a convenção. Então, quando a convenção passa a ter cláusula proibitiva nesse sentido, o judiciário tem corrigido essas situações. As fachadas, elas são a cara do condomínio, né? Então, você conhece um condomínio, depois de 10 anos você volta, ele às vezes está deteriorado, mas é aquela cara. E quando você chega num prédio e vê, ele mudou de cor, parece que você está em outro local, né? E a legislação protege isso, a integridade física daquela fachada. Tá?
E essa integridade física, ela só pode ser alterada com o voto de 100% dos condôminos. Não, estou falando ainda de fachada, vou entrar em Airbnb agora. As obras no interior de unidades têm trazido aí muitos prejuízos também dentro dos condomínios. Então, nós tivemos o caso recente em Fortaleza, no edifício Andréia. Tivemos há 5 anos atrás um infeliz caso também, ou 6 anos atrás, no edifício Liberdade, no Rio de Janeiro. E a realização de obras dentro de condomínios necessita, primeiro, de uma aprovação municipal. Então, para que seja realizada uma obra numa unidade, aquele proprietário precisa contratar um engenheiro, aquele engenheiro precisa apresentar um projeto modificativo e, dentro da ABNT 1680 de 2014, atualizada em 2015, essa obra só vai poder ter início a partir do momento em que ela foi autorizada pelo síndico do prédio. O síndico não vai fazer um juízo de valor se a obra é bonita ou feia. Ela vai fazer um juízo de valor conforme a ABNT específica, se ela está dentro dos parâmetros legais ou não. Então, é imprescindível na realização de uma obra que ela siga os parâmetros municipais e que ela siga a ABNT específica e que o síndico faça o controle do ingresso dessas pessoas dentro do condomínio, que seja apresentado para esse síndico um cronograma, o que vai ser realizado, e esse síndico contrate um engenheiro para que ele possa analisar essa documentação, emitir parecer durante a realização dessa obra, que ele possa ingressar para saber se aquela obra está se desenrolando conforme aquilo que foi solicitado, e depois do fim da obra, esse condômino que fez a reforma vai ter que apresentar um termo de conclusão da obra. Isso está sendo, isso consta da ABNT 1680 de 2015. Agora, essa aqui são os pressupostos da ABNT 1680. Agora, antes da gente finalizar, vamos falar um pouco sobre o Airbnb. É uma questão polêmica, deixei para o final. Nós temos o entendimento, até poucos meses atrás, do país inteiro, era que nós não poderíamos utilizar as plataformas para locação de diárias em prédios estritamente residenciais. Esses prédios que tinham a conotação estritamente residenciais e que eram locados por diária, fugiam da 8245, a Lei de Locações, e caíam na 11771 de 2008, que é a Lei de Hospedagem. Tá? Esse foi o entendimento mantido nos tribunais, país afora, até pouco tempo atrás, e não observar isso conotava um desvio de finalidade, ele dava uma finalidade comercial, uma vez que uma hospedagem ela tem uma finalidade comercial. A própria lei traz que um condomínio pode funcionar como meio de hospedagem, desde que isso conste da convenção desse condomínio e que esse prédio tenha licença de funcionamento, só que isso implica em quê? No aumento da conta de água, de luz, porque ele vai estar num outro parâmetro de medição, uma medição comercial, e a área daquele prédio tem que estar numa área estritamente residencial. Ela tem que estar numa área que não é estritamente residencial, porque se ela, no mínimo mista, se ela estiver numa área estritamente residencial, ela não vai conseguir funcionar como meio de hospedagem. Só que os primeiros condomínios que passaram a trabalhar com Airbnb não tinham qualquer previsão na convenção ou qualquer suporte físico para que isso ocorresse. Você chegava no condomínio, era um porteiro preparado para receber moradores ou locações long stay. As áreas comuns não estavam aptas para visitantes, às vezes elas precisavam, para que o inquilino utilize, ele precisa se cadastrar, apresentar um atestado médico. Às vezes a piscina estava em reforma, né? O sossego de um condomínio residencial não é o sossego que a pessoa busca o sossego de um hotel. No prédio a gente tem gritarias, a furadeira atingindo uma unidade para outra algumas vezes, e esse é o dia a dia dos condomínios residenciais, mas
as questões inerentes à locação por aplicativo passaram a não observar essas situações, gerando conflito, e a Justiça passou a interpretar que esses condomínios residenciais não estavam, que não tinham o embasamento na convenção, na instituição do condomínio, não estavam aptas a funcionar como meio de hospedagem. Acontece que nós temos aí algumas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que, se não estiver expressamente proibido na convenção, é permitido a realização de hospedagem dentro de prédios residenciais. Tá? Então, as divisões, os julgados passaram a se dividir em função dessas situações. Nós temos um projeto-lei hoje em trâmite no Congresso, na minha ótica, de forma acertada, ele menciona o quê? O projeto-lei traz o seguinte: o condomínio só poderá funcionar como meio de hospedagens, e o Airbnb não é o único que explora essa modalidade, só poderá funcionar como meio de hospedagem para hospedagens short stay, de curta duração, se houver de forma explícita na convenção essa possibilidade, o que parece extremamente acertado. Para mim também, de 2/3 no mínimo, para que eu altere a convenção e diga: é permitido nesse condomínio a locação por diárias. Acontece que o STJ tem um caso que ainda não foi julgado, um dos ministros pediu vista, mas um dos votos foi no sentido de que o condomínio não poderia proibir o Airbnb, é um caso de Airbnb específico. Não está valendo essa decisão, porque o segundo ministro tirou esse processo de pauta para emitir o seu voto. Mas nós temos aí uma zona turbulenta. Então, essa é uma das questões. Então, é do dono do apartamento. Mas a questão não é a responsabilidade. Assim, imaginem vocês um condomínio que você comprou para residir. Eu não estou falando naquele condomínio que você vai comprar aqui na Augusta, na Pamplona, com perfil e, às vezes, já constando na convenção a utilização de meios de hospedagem. Aquele condomínio que você chega e tem gente saindo, gente entrando, e você quer aquela situação, você buscou aquele apartamento. Eu estou falando daquele prédio onde meus pais residem, onde eu resido, que optei em comprar um apartamento com aquelas características, com poucas unidades e com uma pequena circulação de pessoas. Então, isso deve ser respeitado. Você tem a legislação americana no sentido de que a convenção, ela é um ato jurídico perfeito. A convenção... Oi? A convenção, ela pode definir os limites daquela comunidade. A legislação americana, por exemplo, permite que eu proíba pessoas com mais de 2 filhos de residirem naquele prédio. A legislação americana permite que, por exemplo, seja proibido artistas famosos de residirem no prédio. Nenhuma medida discriminatória pode ser imposta, mas as medidas que interessem àquela coletividade são razoáveis. Aquela convenção, pela legislação, passa a dar poderes para aquela situação. O que não ocorre aqui. Então, lá, a quantidade de conflitos em condomínios é infinitamente pequena, porque não tem... a partir do momento que você coloca pessoas com objetivos comuns, você reduz os conflitos. Mas você pega um condomínio residencial, você coloca milhares de pessoas, e esses condomínios residenciais que estão surgindo, você tem, às vezes, um condomínio, tem 5 torres, a primeira torre tem 30 metros quadrados, a última tem 300. Então, o interesse de alguém que está morando num apartamento de 30 metros e o perfil daquele que está morando no apartamento de 30 metros tem nada a ver com o cara que está morando de 300. Um tem filho, outro não tem, outro está começando a vida, outro está acabando, e isso acaba gerando inúmeros conflitos. E daí as pessoas olham e falam: que lugar maravilhoso. E são, eu advogo para alguns desses condomínios.
E qual é o segredo? O segredo é não frequentar as assembleias. Quem mora e não frequenta acha maravilhoso. Quem frequenta, digo para vocês que às vezes a gente tem que levar seguranças porque as pessoas se matam fisicamente nessas reuniões. Tem brigas assim homéricas e que dificilmente a gente consegue controlar em função da quantidade de pessoas nesses locais. Pessoal, eu vou encerrar. Eu agradeço imensamente. Obrigado. É um prazer.